O semeador saiu a semear. Este domingo da 60ª, a liturgia nos coloca nos ouvidos aquela conhecida parábola do semeador que vai semear, e a semente ela cai em terrenos diversos. Cai ao longo da estrada, cai sobre a rocha, cai entre os espinhos e, enfim, cai numa terra boa. Uma terra boa que lhe será propícia a frutificar. O próprio Salvador, diante da dúvida dos discípulos, eles colocam uma explicação para esta parábola. Esta semente divina que é semeada é a palavra de Deus. Deus, Ele é o semeador, ou por si mesmo, ou por meio de seus ministros. E os terrenos diversos são os diversos corações que recebem a palavra de Deus. A palavra é a boa semente. A palavra é um meio de santificação, um meio da graça que Deus usa para nos levar à conversão. Não uma palavra morta, escrita como uma tinta sobre o papel, sobre um livro. Nós não somos a religião do livro, nós somos a religião da palavra. Mas a palavra, uma palavra que é viva, uma palavra que ressoa através da voz da igreja, sobretudo daqueles que fazem parte da legítima hierarquia. A palavra, ela é a boa semente. A palavra de Deus, quando pregada pelos bons ministros da igreja, que são fiéis ao seu ministério, esta palavra pregada é a continuação da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, ela é a boa semente que deve continuar a ser semeada. E essa semente, ela deve frutificar, ela deve produzir frutos de santidade e frutos de amor de Deus. E é uma semente divina, e essa semente, a princípio, ela não pode falhar da sua parte, ela sempre frutifica. Foi essa palavra de Deus que criou o mundo. Deus disse que faça-se, e as coisas foram feitas. Foi essa palavra divina que se encarnou e nos redimiu. Foi esta palavra que saiu da boca de Cristo que deu vista aos cegos, a saúde aos doentes, ressuscitou os mortos, converteu os mais diversos pecadores. Então, esta palavra, ela deve ser por ela mesma frutuosa. E se ela não dá fruto em si, sobretudo quando ela não produz bom fruto, a culpa não é da palavra, não é da semente, a culpa vem a ser do terreno, vem a ser do coração que recebe esta palavra, com boas ou com más disposições. Nosso Senhor no Evangelho, ele distingue 4 grupos de terrenos que remetem a 4 grupos de receptores da palavra, ou 4 grupos de diferentes ouvintes. O primeiro grupo de que fala Nosso Senhor é figurado pela estrada. É o daqueles que oferecem a palavra divina, que oferecem a pregação dos bons pastores, um coração duro, um coração de pedra, um coração calcado, onde o Evangelho, de fato, não consegue penetrar. E o demônio, ele vem como uma ave do céu, como uma ave de mau agouro, e come esta semente, que não penetra no solo. São os fiéis, ou somos nós, quando escutamos a pregação por um ouvido e deixamos sair pelo outro. Não existe nenhuma penetração desta doutrina no nosso interior, no nosso coração. A palavra não é meditada, interiorizada. Estes nunca serão verdadeiramente cristãos convictos. Uma vez saídos da igreja, já não mais se lembram mais de Deus, já não praticam a fé publicamente, não há mais uma disposição verdadeira
de reforma de vida. A palavra fica no recinto da igreja. A palavra não penetra nos corações, então, para germinar. O demônio vem arrancar ainda o que resta, nos induzindo a diversas tentações, a mil perdições e ocasiões de pecado. Tentações serão muito difíceis de vencer, visto que não existe um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, um verdadeiro amor à lei de Deus, não existe esta meditação da santa lei. O segundo grupo de fala nosso Senhor é figurado por um solo rochoso sobre o qual a palavra pousa, sobre o qual existe uma fina camada de terra onde a palavra pousa. No primeiro instante, a semente germina sobre esta pouca terra superficial, mas não pode enraizar. E quando vem o sol forte, ela seca antes de ela dar qualquer fruto. Estes são os ouvintes que, num primeiro instante, se deixam convencer pela causa de Deus, prometem praticá-la com uma sinceridade de coração, num primeiro instante, se abrasam por uma recente conversão, por uma luta, por um ideal, e têm um certo entusiasmo ardente e admirável em praticar, custe o que lhe custar. Mas quando vem a primeira dificuldade, quando vem o primeiro sacrifício a ser feito, sozinho, em família, em sociedade, quando vem a primeira provação, na primeira ocasião, ao primeiro respeito humano, abandonam logo completamente a causa de Deus e preferem voltar para aquela comodidade, para aquele prazer cômodo que o mundo nos oferece. Não querem saber do sacrifício. Nosso Senhor, Ele é bem claro na sua doutrina. O reino do céu, ele pertence aos violentos, aqueles que estão preparados para as lutas, que não têm medo da batalha contra a carne, contra o mundo e contra o demônio. O reino do céu, ele não pertence aos fracos na vida espiritual. E nós temos hoje um problema grave entre nós católicos. Os católicos são moles, os católicos são fracos diante do mundo e acabam sendo arrastados pelo mundo. Nós nos perdemos por causa da nossa fraqueza. Os filhos dos homens são mais espertos do que nós. Impõem-nos tantas e tantas coisas porque os católicos são fracos e se deixam levar. Isso porque vivem a sua fé pela metade e assim não criam raízes profundas no conhecimento da sua fé. Ou ainda não vivem com verdadeiro fervor os sacramentos da igreja, não buscam um direcionamento espiritual, sobretudo nas escolhas difíceis, e não têm este amor à cruz, este amor ao sacrifício que deve estar inculcado na alma de um bom cristão. Os católicos se tornaram, infelizmente, minimalistas, se contentam com essa terrinha da superfície, enquanto conservam um coração de pedra. Se contentam com o mínimo da vivência da fé, se contentam com o mínimo da vivência dos sacramentos, um mínimo de conhecimento das coisas de Deus. E assim vem a palavra de Deus, vem a doutrina de Cristo e é incapaz de se enraizar nesta rocha que se tornou o coração dos homens. E depois estes, com a primeira grande provação, com o primeiro grande sacrifício, logo eles se deixam secar. E são como a erva que cresce no telhado. Secam antes de dar qualquer fruto. E morrem porque não se deixaram enraizar, porque viveram a fé simplesmente com uma terrinha de superfície. O terceiro grupo mencionado por Nosso Senhor, representado pelo terreno cheio de espinhos. E esta é a figura daqueles que, ouvindo as pregações, conhecendo a palavra de Deus,
fazendo as suas boas leituras, querem se converter de fato, mas são absorvidos pelo mundo, são sufocados pelas coisas mundanas. Eles têm a alma invadida pelas seduções das riquezas materiais, ou ainda a alma tomada pelo fogo dos prazeres carnais e da corrupção da luxúria. As solicitações mundanas, as riquezas desordenadas, procuradas de forma desordenada, e sobretudo os prazeres desordenados da carne, que não são combatidos com o devido zelo, eles pouco a pouco vêm cegar a nossa inteligência e enfraquecem a nossa vontade e sufocam na nossa alma a semente da palavra de Deus que deveria germinar. A terra é fértil, a semente ela brota, há um início de boa vontade, mas no meio do caminho nós damos preferência às nossas paixões. Nós não lutamos contra as paixões diante do caminho da santidade que nós devemos trilhar. E assim, o coração, pouco a pouco, ele se deixa sufocar pelas coisas mais baixas. E assim, a graça divina é sufocada também no nosso coração. Terá grandes dificuldades de se elevar às coisas mais altas. Ficará numa vida muito baixinha, uma vida módica. O coração, ele se perde, porque ele se deixa sufocar pelas coisas do mundo. E ao mesmo tempo, assim, contra isso, nós devemos dizer, como nós dizemos no prefácio da missa, sursum corda, corações ao alto. Nós devemos ter nossos corações para o Senhor. O cristão, ele deve ter o seu coração elevado sobre as coisas do mundo, usando as coisas do mundo para justamente chegar a esta elevação a Deus. O cristão que negligencia esta elevação do coração a Deus, sobretudo através da vida de oração, que é o maior meio de elevação que nós temos, e que nos ajuda até esta constante aspiração à santidade, pouco a pouco, se nós não tivermos esta elevação pelas coisas mais altas, as consequências do pecado original na nossa alma vai nos arrastar para as coisas mais baixas. Assim, corações ao alto. Se nós não tivermos o coração voltado para o alto, totalmente para Deus, nós seremos sufocados pelos espinhos deste mundo. Nós temos ainda o quarto e o último grupo que faz a exceção aos três grupos anteriores. É o terreno bom, é o solo fértil que está apto a receber a boa semente, do qual a semente frutifica numa abundância de frutos inumeráveis. É o grupo daqueles ouvintes que escutam a palavra de Deus e se esforçam para melhor conhecê-la, que guardam a oração, que meditam, que frequentam com diligência e com zelo os sacramentos e assim fazem frutificar a palavra de Deus, a doutrina de Cristo no seu coração com frutos abundantes, sobretudo na prática concreta da vida cotidiana. E assim como a palavra de Deus, pela boca do Verbo encarnado, fazia os paralíticos se levantarem, também as palavras de Deus deveria hoje fazer tais milagres, sobretudo no plano espiritual, nos fazendo, enfim, levantar dos nossos pecados, ressuscitar dos nossos vícios, abrir os olhos para as verdades, todas as verdades que nos levam para Deus e buscar a vida da graça, enraizando no nosso coração a fé, enraizando a prática da caridade, afastando de nós os espinhos das paixões desordenadas que vêm sufocar a vivência da lei de Deus na nossa alma. Essa palavra que vem, essa pregação que vem, a ela nós devemos oferecer esse terreno fértil no nosso coração, contrito e humilhado, que Deus não despreza. Um coração bem arado, coração contrito e humilhado, para que assim os frutos da palavra de Deus, os frutos da nossa vida espiritual,
sejam recolhidos em abundância de virtude e de santidade. É interessante, muito bem, notar que na liturgia católica o Evangelho ele se escuta de pé. Esta posição do Evangelho, escutado de pé, é para mostrar, primeiramente, uma atitude de respeito para com a palavra de Deus, que é proclamada e que é fonte de vida e de santidade. Mas também o Evangelho ele se escuta de pé para demonstrar esta nossa prontidão que devemos todos ter ao escutá-lo, e esta atitude que nós devemos ter em escutando as ordens de Deus do Evangelho, de tão logo, prontamente, colocá-las em prática, tão logo executá-las. Esta é a mensagem que nos passa este domingo da 60ª. Esta parábola ela já nos prepara de alguma forma para o tempo da Quaresma. Enriquecidos e instruídos pela palavra de Deus, que vai encontrar no nosso coração um terreno fértil, nós nos propomos na Quaresma a produzir frutos de conversão através dos exercícios quaresmais, que são o jejum, a oração e a prática das obras de caridade. Possa então nosso Senhor encontrar em nós este terreno propício do nosso coração, esse terreno fértil, sobretudo através da elevação do nosso coração constantemente a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.